Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos falar sobre revelação progressiva. É um conceito bastante original da comunidade Bahá'í e vamos então saber o que é que isto de facto quer dizer. Boa tarde, Zé Lima. Olá, Pedro. Boa tarde. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Então, a primeira pergunta era exatamente esta. O que é que vem ser isto da revelação progressiva? O que é que os Bahá'ís entendem por este conceito? Baha'u'lláh diz-nos que Deus quis dar conhecimento de si ao homem. Mas a capacidade de entendimento do homem não é a mesma. Tem evoluído ao longo dos anos. Então, a acompanhar a evolução da capacidade de entendimento, Deus vai mandando os seus manifestantes, completando-se uns aos outros, como numa escola. Nós começamos por aprender o ABC, depois passamos para temas mais complexos e à medida que vamos crescendo vamos aprendendo mais. Os vários manifestantes vieram com... Primeiro, Deus manifestou-se a Abraão e disse-lhe: sou Deus, estou aqui, agora propaga isso ao resto dos homens. Mais tarde, quando já estavam mais preparados, chegou-se junto a Moisés e deu-lhe as leis. Uhum. Deu-lhe as leis e transmite-as ao teu povo. Nesta sequência, isto para os cristãos é fácil de entender, a revelação progressiva, porque tem o exemplo Abraão, Moisés, Cristo. É uma sucessão. Vem numa sucessão. Infelizmente os homens, os interesses dos homens são superiores, ou não deveriam ser superiores, mas acabam por ser, e param, não conseguem perceber a evolução seguinte. Os judeus interromperam em Cristo. Os cristãos interromperam, já não reconheceram Maomé, mas quer Abraão, Moisés, Cristo, Maomé, Buda, Krishna, Zoroastro, todos eles são os nossos professores, vão-nos transmitindo um melhor conhecimento de Deus, com um objetivo final. Cada um dos manifestantes trouxe qualquer coisa de novo. De certa forma completou o anterior. O manifestante anterior. Por exemplo, já dei o exemplo o primeiro: eu estou aqui, agora dou-te leis. Depois vem Cristo e diz: para além destas leis há mais qualquer coisa, devem amar-se uns aos outros como eu vos amei. Uhum. A seguir, Maomé fala, portanto, na necessidade de obediência a Deus e a submissão a Deus. Buda, por exemplo, ensina-nos o desprendimento dos bens materiais, a elevação do espírito, tudo isto para que no final se cumpra uma promessa que Cristo falou, por exemplo, no Pai Nosso, que é o venha a nós o vosso reino. Baha'u'lláh tem por missão exatamente criar uma fase primária, a unidade do género humano, a unidade das religiões e facilitar o princípio da instalação do reino de Deus na Terra. Mas falando de tantos manifestantes, tantos profetas de Deus, não pode haver a confusão de achar que há várias religiões e que não é apenas uma? Não, antes pelo contrário. Há uma religião, que é a religião de Deus, que teve vários manifestantes em etapas sucessivas. Portanto, não há... Isso é muito claro, só há uma religião. Isto porque muitas vezes diz a religião cristã contra a religião islâmica. Mas isso são, como já referi há pouco, são problemas dos homens, não dos manifestantes. Por exemplo, do islamismo. Maomé foi muito claro a dizer que os seus discípulos deviam proteger o povo do livro, os cristãos e os judeus. E o que se passa é exatamente o contrário. São os infiéis
considerarmos os infiéis como se falamos todos do mesmo Deus, não é? Os erros são provocados pelos homens, não são provocados pelos manifestantes. Sendo assim, tu disseste que as manifestações de Deus acompanham a evolução do homem. Será que o homem, de facto, evoluiu e conseguiu acompanhar o passo de Deus? O homem evoluiu muito. Se falarmos em termos de capacidade intelectual, não acho que tenha havido nenhuma evolução. Mentes como Aristóteles, Platão, Sócrates, Pitágoras, Leonardo da Vinci, são mentes brilhantes de outros séculos. Não são em nada inferiores às mentes atuais. Mas em termos de capacidade de entendimento, há uma evolução enorme. Qualquer miúdo do ensino básico tem uma capacidade de entendimento muito superior à que tinha Sócrates e Platão. É coisas tão simples. Se dissessem a Aristóteles ou a Platão, vocês têm que falar para o mundo todo. Este conceito de mundo todo, o que é que era? Era ali uma regiãozinha à volta. Qualquer miúdo hoje, quando lhe falamos, dizemos o mundo todo, ele sabe o que é o planeta. E, entretanto, há evoluções. Se disséssemos a Leonardo da Vinci, que foi uma mente que antecipou submarinos, antecipou helicópteros, muito antes deles poderem ser feitos. Se lhe falássemos a eletricidade, ele ficava assim com cara de parvo. Portanto, a capacidade de entendimento tem evoluído imenso ao longo dos anos. Intelectualmente não, o homem continua igual. Falámos então sobre revelação progressiva. Se quer saber um pouco mais sobre este tema ou outros assuntos relacionados com a comunidade Bahá'í de Portugal, não hesite e contacte-nos através dos endereços que têm estado a passar em rodapé. Continuação de uma excelente tarde e até o próximo programa da comunidade Bahá'í de Portugal.